Fala galera, tudo bem? Professor Ronaldo na área. Pessoal, sem mais delongas, né? Eu sei que eu estou devendo para vocês um monte de vídeo. O pessoal que se inscreveu no meu canal aí me cobra direto, eu sei. Mas é muita correria, pessoal, muita correria. Eu deveria já ter gravado outros vídeos, mas não consigo. Peço perdão. Então, hoje é sábado, agora são 10 para as 9 e resolvi gravar esse vídeo agora porque se não for agora não vai ser nunca. Porque tempo é uma coisa que para mim está bem difícil. Então hoje eu vou fazer um vídeo que está todo mundo me perguntando sobre essa lei nova, né, que está entrando aí, que vai alterar o CTB. Então essa lei 14.071, que foi aprovada em 2020 por volta de outubro e que ela vai vigorar agora em abril, né, de 2021, e ela vai trazer algumas mudanças aí no CTB, e principalmente com relação à validade de CNH, suspensão do direito de dirigir e também exame toxicológico para os que têm categoria C, D e E. Não é? Então a gente vai falar um pouquinho sobre essas mudanças que estão por vir aí, não é? Mas antes eu queria dizer para vocês o seguinte, pessoal, muitos me perguntam: professor, mas por que a lei muda tanto? Por que tem tanta mudança nas leis? O Brasil é uma bagunça, está toda hora mudando as leis. Bom, primeiramente eu queria explicar para vocês o seguinte, que a lei, ela realmente se faz necessário mudar, porque a sociedade, de modo geral, ela muda com o tempo, né? O seu comportamento, os seus hábitos e costumes. Então, quando você cria uma lei, ela muitas vezes ela não é atemporal, não é? Essa lei ela precisa se adaptar a novos hábitos, novos costumes, para que a gente possa então encontrar a previsão de autuar, não é? de criar a multa dentro da legislação, obviamente. Então, veja, essa lei de trânsito, a 9.503, ela foi criada em 97. Ela foi aprovada pelo presidente da República até então, se eu não me engano, Fernando Henrique Cardoso, e ela vigorou em 98. De lá para cá, a sociedade mudou muito, né? Houve várias mudanças, comportamentalmente falando, né? E a gente teve já outras grandes mudanças na lei, outras leis que vieram e alteraram e muito o CTB. Eu me lembro de uma em 2017, 2016, 2017, a 13.281. Essa lei ela mudou os valores das multas. Vocês devem lembrar que as multas antes de 2017, a multa gravíssima era 7 pontos, mas era R$ 197. E hoje essa multa gravíssima ela é 7 pontos, né? Porém ela agora é R$ 293,46, salvo engano. Veja que mudou o valor, porque o legislador entendeu que como o salário mínimo, né, aumentou, eu sei, o salário mínimo continua baixo, mas via de regra, se a gente for comparar o que era pago em 97 de salário mínimo e o que é pago hoje, em 2021, há um acréscimo, há uma mudança, né, na renda per capita do brasileiro. E de maneira que o valor da multa, né, financeiramente falando, já não estava mais disciplinando, já não tinha um efeito disciplinador. Então houve a necessidade de aumentar esse valor, né? As multas é importante que a gente saiba que elas têm esse cunho, né, pedagógico, que é os pontos, e financeiro, que é o valor. Bom, e essa lei também, 13.281, em 2017, ela trouxe, na época, eu me lembro bem, que mais de 80, ela alterou mais de 80 artigos no CTB, mexeu bastante, foi uma lei bem importante. Mexeu com as velocidades das vias, mexeu com os fatores, né, de multiplicação das multas. Então veja que as multas elas podem ser multiplicadas de 3 até 60 vezes, né? Você tem essa previsão legal. E com isso, é importante a gente entender o porquê que a lei muda, né? Porque, como já foi dito, a gente precisa
acompanhar a evolução, né? Em 97, por exemplo, quando o legislador pensou em punir quem estava dirigindo com telefone celular, na época o telefone celular tinha uma função, que era você pegar o telefone e falar. Enquanto isso você dirigia com uma das mãos, né? Então punia-se por você estar dirigindo com o telefone, né, em uma das mãos e dirigindo com uma mão só apenas. Com o passar do tempo, o telefone ele deixou de ter essa função de falar, né, de você estar conversando, alô, tal, e passou a ter uma importância maior os dados, a internet, aí veio o smartphone, onde todo mundo hoje fica teclando, né, hoje as pessoas utilizam o telefone para um monte de coisa, menos para falar, né. Então, em 2017, com essa Lei 13.281, houve, né, a mudança, a previsão legal para se autuar o condutor que, por exemplo, ele esteja parado no semáforo e parado no semáforo ele esteja teclando ele com o telefone nas mãos, né, e teclando, que não tinha previsão, né, legal. Se vocês pegarem o artigo 280 do CTB, você vai ver que lá no caput do artigo diz o seguinte: havendo a infração de trânsito prevista na legislação, o agente então, né, fará o auto de infração. Então veja, o caput é bem preciso. Havendo a infração prevista na legislação. Então não tinha essa previsão por conta que o telefone celular, na época, ele tinha uma função. Com o tempo, com o passar do tempo, a tecnologia surgiu, então o telefone celular, ele deixou até de ser chamado, né, telefone celular, e passou a ser chamado de smartphone por conta dessa chegada da tecnologia, e hoje você usa o smartphone para fazer uma porção de coisa. Então, veja, é importante que a lei realmente ela venha trazer essas alterações, ela venha se adaptar a essa nova realidade do cotidiano e tal. E aí, voltando a falar para vocês sobre a 14.071, essa lei ela chega, né, também alterando bastante o CTB, né? E uma das principais alterações dela é com relação à pontuação, né, da CNH. Hoje nós temos ainda uma pontuação de 20 pontos. O condutor ele pode ser suspenso por acúmulo de pontos ou até mesmo por uma multa autossuspensiva. Mas via de regra é o acúmulo de pontos. Se ele ao longo de 12 meses, né, no período de 12 meses, somar 20 pontos, não é 21, hein, pessoal? Tem muita gente que acha que é 21. São 20 pontos. Ele então será suspenso. Que a legislação fala o seguinte: o prazo mínimo de suspensão, né, é de 6 meses e o máximo de 24 meses, 2 anos. Isso também é importante falar. E aí, como eu estava dizendo a vocês, essa lei, a 14.071, ela traz, né, essa nova somatória de pontos, né, essa nova tolerância que sai de 20 pontos e agora vai para 40 pontos. E tem umas regrinhas aí que eu vou passar para vocês. Mas antes eu queria falar para vocês o seguinte, vamos lá. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo mesmo, tá, pessoal? Não tem jeito. Eu tô até aqui com a minha auxiliar, ela não quer aparecer, mas vai me ajudando aí, tá? Quando tiver mais ou menos aí uns 15 minutos, você me dá um toque, tá bom? Quanto tempo já deu aí? 8. Ah, tá, estamos em 8 minutos. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo mesmo, não tem jeito. Então veja, a lei ela vai entrar em vigor, né, em abril de 2021. Vamos lá, vamos entender isso. Toda lei ela tem um prazo, um período, né, que nós juristas chamamos de vacância, né? Esse vacatio legis é um tempo que a lei dá, né, o legislador dá, para que a população possa conhecer, saber que houve uma mudança, se adaptar, não é? Não pode ter uma lei hoje e amanhã já começar a punir. Então, nesse caso, essa lei ela tem um prazo de vacância de 6 meses. Então ela foi aprovada pelo Congresso, né, pelo Presidente da República, também pelo Senado, em abril de 2020 e agora, abril não, outubro de 2020 e agora em abril de 2021, portanto 6 meses. Se eu não me engano, viu, pessoal, depois vocês procurem aí, qualquer coisa vocês coloquem nos comentários aí. Se eu não me engano, é a partir do dia 12 de abril de 2021 que essa lei já vai estar vigorando, tá?
Mas não vamos nos apegar ao dia 12 não, deixa abril de 2021, porque eu não tenho certeza. Mas é isso aí, abril com certeza. Bom, e aí essa lei, a partir de abril, ela vai considerar as datas de validade da CNH o seguinte, ó. O vencimento do exame de aptidão física e mental, que faz parte do processo de renovação da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, passa a ser de 10 anos, para condutores de até 50 anos de idade. O prazo de 5 anos será mantido para os condutores de 50 a 70 anos. O prazo será de 3 anos para os condutores acima de 70 anos, né? Então, veja, os condutores que tiver, não é, uma saúde legal e eles tiverem até 50 anos de idade, então você poderá renovar a sua habilitação por 10 anos. Quem tiver a saúde legal e tiver acima de 50 anos e até 70 anos, 5 anos de prazo. E quem tiver a saúde legal e tiver acima de 70 anos, 3 anos, tá bom? É importante frisar o seguinte, pessoal, que quem vai decidir isso é o médico. Por isso que vocês precisam fazer exame médico e psicotécnico, para ver a saúde mental e a saúde física. Porque se o médico identificar que você tem uma doença, uma patologia que é, por exemplo, degenerativa e que você precisa voltar, não é? Para ser examinado, para ser avaliado a cada 2 anos, ele não vai te dar, mesmo que você tenha, sei lá, 40 anos, ele não vai te dar 10 anos. Então a lei é clara, né? Então veja que está escrito o seguinte: o vencimento do exame de aptidão física e mental, que faz parte do processo de renovação da Carteira Nacional de Habilitação, passa a ser de 10 anos para condutores de até 50 anos de idade. Então veja, se você então tem até 50 anos, e se você está bem de saúde, e isso é bom deixar claro, então você poderá renovar por 10 anos. Tudo bem? Outra coisa também que é importante que o pessoal sempre me perguntam, com relação às datas de validade dos documentos que vão vencer no prazo da lei antiga. A lei que está vigindo hoje, né, a lei vigente hoje, ela diz que os prazos de validade da CNH são 5 anos para quem tem até 65 anos de idade. Essa lei nova, a 14.071, que vai permitir então esses prazos de validade dilatados, maiores, ela só vai vigorar em abril de 2021. Nós estamos ainda em fevereiro. Então tem muita gente que fala assim para mim, a minha CNH vai vencer em março. Eu posso então esperar para renovar em abril e com isso eu ganhar o prazo dilatado? Não. Ao meu ver, né, eu não sou o dono da verdade, mas pelo que eu li, pelo que eu consigo interpretar, depreender do texto que eu li, a sua data de validade é aquela que está no seu documento. E se a sua data de validade é para março de 2021, veja, então você... o seu prazo terminou ainda na lei antiga e não na lei nova. Mesmo que você espere para renovar quando der abril e, portanto, a lei nova vai vigorar, mas no documento constará a data, não é, de março. E a pessoa que for fazer o processo, a pessoa que estiver no balcão, ou até mesmo o sistema do Detran ou do Poupa Tempo, vai ver que a sua data de validade é março. Por mais que você tenha 30 dias de tolerância, que é o que a lei diz, né? Que você tem 30 dias antes e 30 dias depois do prazo de validade para ir lá renovar. Mas veja, isso são tolerância, né? Tolerância. Mas o que de fato conta é a data de validade que está no documento. Então, ao meu ver, a sua data de validade é março e você então não pegará a lei nova. Isso é importante. Então veja bem o que diz aqui, ó. Ficará mantido o prazo de validade dos documentos de habilitação expedidos antes da data da entrada em vigor da lei nova. Então, para mim, não tem dúvida nenhuma. Quem vence, né? Quem tiver data de validade do documento de habilitação antes da lei nova, que é abril de 2021, vai ainda pegar os 5 anos de prazo de validade. Porque conta 5 anos para quem tem até 65 anos. E quem tem acima de 65 anos,
3 anos de validade. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido isso, porque isso nas aulas, né, e o pessoal vem colocando muitas perguntas para mim no canal com relação a isso. Acho que o pessoal está com muita dúvida. E ao meu ver, dentro do que eu entendi, dentro do que eu li, é isso. Agora, precisamos esperar também uma resolução, né, do Detran, a partir da data em vigor, a partir da data de entrada da nova lei. Acredito que o Detran vai se manifestar. O Detran, ele deve emitir aí, soltar alguma resolução, alguma portaria, para a gente poder saber como é que vai funcionar isso aí direitinho, tá bom? Mas a princípio é isso. Olha só, agora vamos falar da suspensão do direito de dirigir. De acordo com a nova lei, o condutor terá a CNH suspensa quando atingir, num período de 12 meses, como eu falei para vocês, 20 pontos se você tiver 2 ou mais infrações gravíssimas. Entendeu? Então tá todo mundo achando que a partir da nova lei, todo mundo já vai poder ter 40 pontos de tolerância, né, antes de ser suspenso. Não. Aqui a lei está dizendo o seguinte, ó. Deixa eu já explicar uma coisa para vocês, como é que vai funcionar isso de uma maneira mais resumida. Deixa eu ver se eu consigo passar isso para vocês. Quem tiver na CNH o exerce atividade remunerada, o EAR, não é? A legislação trata essas pessoas como profissional. Então, se você tiver esse EAR na sua CNH, você já vai poder gozar, já vai poder ter o direito, né, se aproveitar dos 40 pontos direto. Então, quem tem o EAR no verso da CNH já vai poder ter os 40 pontos direto. E tem muitas pessoas que têm os 40 pontos, né? Aliás, tem os 40 pontos, perdão. Tem o EAR no verso da CNH, assim como também tem um monte de pessoas que não têm. Eu vou explicar isso. Quem tem o EAR no verso da CNH é quem trabalha com a CNH, quem ganha dinheiro, quem vive, né, da profissão de dirigir, não é? Quem sobrevive dirigindo, quem tem, né, essa profissão. Então, por exemplo, os motoristas de aplicativo, os taxistas, os motofretistas, os motoristas de ônibus, os motoristas de caminhão, toda essa galera precisa ter o EAR no verso da CNH. Então, essas pessoas, elas vão ter direto, independente do número de multas gravíssimas que tenham, elas vão ter 40 pontos direto. Claro, a partir de abril de 2021, tudo bem? Porque hoje, nós estamos em fevereiro, hoje é dia 6/2, ainda está valendo a lei antiga, 20 pontos. Tudo bem? Então vamos lá. Então vou dizer a regrinha para vocês. Quem tiver 2 multas ou mais gravíssima num período de 12 meses, só vai poder contar com 20 pontos. Quem tiver uma multa gravíssima num período de 12 meses, aí vai poder contar com 30 pontos. E quem não tiver nenhuma multa gravíssima num período de 12 meses, aí sim vai poder contar com os 40 pontos. Mas essa regrinha é para quem não tem o EAR no verso da CNH. Porque os que têm, não é? Se você aí é um motorista de táxi, se você é um motorista de aplicativo, se você é um motofrete, se você é um motorista de ônibus, um motorista de caminhão, de carreta, você tem o EAR no verso da CNH. Então você vai poder ter os 40 pontos, né, independente dessa regrinha aí. Agora, para pensar. O engenheiro ele precisa ter o EAR no verso da CNH? Provavelmente não, porque o engenheiro ele não trabalha com a CNH, ele pode ir para a obra, ele pode ir para o trabalho, para o escritório de táxi, ele nem precisa saber dirigir. Então provavelmente essa galera não tem o EAR no verso da CNH. Assim como os médicos, assim como os advogados, assim como os professores. Essa galera que não vive do volante, que não ganham dinheiro com a CNH, muitos deles não têm o EAR no verso da CNH porque não é interessante. Então, a lei eu achei que foi muito feliz quando ela colocou esses 40 pontos, independente do número de multas gravíssimas que venha a ter no período de 12 meses, 40 pontos, desde que você tenha o EAR no verso da CNH. Porque, ao meu ver, é uma coisa
tranquila de imaginar, não é? Essa galera que trabalha dirigindo, o pessoal dos aplicativos de transporte, o motofrete, o taxista, o motorista de ônibus, essa galera trabalha 12 horas no trânsito. Portanto, a chance de tomar multa é muito maior, não é? Hoje, né, a lei vigente hoje, ela diz o seguinte, que é 20 pontos para todo mundo. Então é injusto, né? Por exemplo, eu saio da minha casa, vou para o escritório, vou para a escola e deixo meu carro parado lá. À noite eu volto para minha casa. Então veja, eu só vou para o trânsito, eu só vou dirigir 1h30, 2 horas no máximo, uma para ir, uma para voltar. É muito diferente de um motorista de ônibus, de um motorista de caminhão, né, de um taxista, que fica o dia inteiro no trânsito e, portanto, exposto a uma condição, né, de infração muito maior. E a gente sabe, né, pessoal, eu trabalho com educação de trânsito já há um bom tempo, eu estou cansado de fazer recurso, eu estou cansado de atuar na defesa da galera aí, que muitas vezes é autuada de maneira injusta, né? E a gente sabe também do quanto árduo é para um motorista de ônibus, por exemplo, que tem uma jornada, né, extenuante, estressante. Muitas vezes a galera se descuida mesmo, porque muitos ainda têm que dirigir e cobrar a passagem, e por um descuido ele acaba sendo multado. E multas diversas, né? Por excesso de velocidade, por esquecer de fechar uma porta, por parar fora do ponto de parada. Olha, essa galera vive tomando multa aí, não é fácil a vida deles. Então, eu acho que nesse caso a lei foi muito justa. Dar a vocês, né, motoristas profissionais, os 40 pontos direto, beleza? E agora... Vamos ver se eu consigo falar com vocês agora sobre o exame toxicológico. E aí, minha auxiliar, quantos minutos já foram? 25. Nossa, já tem 25 minutos esse vídeo. Meu Deus do céu, pessoal. Tá longo, hein? Mas eu falei que esse vídeo ia ficar longo mesmo. Vamos ver se eu consigo finalizar isso agora mais rápido. Ó, exame toxicológico, tá bom? Vamos ver se eu consigo explicar para vocês aqui, ó. Está mantida a obrigatoriedade do exame toxicológico de larga janela de detecção para motoristas das categorias C, D e E. Além disso, o condutor com idade inferior a 70 anos deverá realizar um novo exame com periodicidade de 2 anos e 6 meses. É isso mesmo, pessoal. O exame toxicológico a partir da nova lei, a partir de abril de 2021, vai ser obrigatório a cada 2 anos e 6 meses, 2 anos e meio, tá bom? E isso sucessivamente, independente da data de validade da CNH. Então, hoje, na lei antiga, a lei que está vigendo ainda, você só faz o exame toxicológico se você tiver categoria C, D e E. Na nova lei, isso vai se manter. Os que têm categoria A, B, não vai precisar fazer, né? Só os que têm categoria C, D e E. Legal. Eu sei. Muitos falam, professor, mas o cara que tem categoria A, ele usa droga também. O cara que tem categoria B, ele usa também. Pessoal, mas o legislador entendeu dessa maneira. Nós vivemos um país democrático e democracia tem dessas coisas. Uma vez que os nossos representantes, né, eleito por nós, porque os nossos representantes lá em Brasília, eles não estão lá do nada. Alguém colocou eles lá. Se eles estão lá, eles representam a maioria. Então, uma vez que eles votaram e aprovaram, só nos cabe seguir. Se a gente discorda, então temos que aprender a nos organizar e ir lá em Brasília, ou ir na rua, e sei lá onde, fazer abaixo-assinado, manifestar e dizer que não concordamos. Mas veja, uma vez que foi aprovado, não tem o que fazer. Eu também não concordo, mas é assim que vai ser, e a gente tem que aceitar, pelo menos por enquanto. Então vamos lá, exame toxicológico para essa galera C, D e E, a cada 2 anos e 6 meses, independente da data de validade da CNH. Hoje, como é que vale, né? Você faz o exame toxicológico somente quando vai renovar a sua CNH, mas não vai ser mais assim. E o condutor que tiver acima de 70 anos não vai precisar fazer o toxicológico, mas quem tiver de 70 anos para baixo tem que fazer. Imagino eu que o legislador pensou o seguinte, né, que você não vê, habitualmente falando,
um senhor de 75 anos usando droga, né? Então, todos os estudos, todos os envolvidos, né, nesse processo de construção da lei, os psicólogos de trânsito, os médicos de trânsito, enfim, os agentes de trânsito, eles devem ter algum tipo de amostra, de pesquisa, né, de relatório, de gráfico mesmo, que mostra que nas estradas os acidentes acontecem envolvendo essa galera aí de até 60, 70 anos, né, e é essa galera que mais usa droga, que mais está dirigindo aí com seu estado psíquico alterado, né? Uma vez que a lei diz que os que têm acima de 70 anos não vai precisar fazer o exame toxicológico. Bom, aí também é o seguinte, ó, haverá uma infração específica para o condutor que deixar de realizar o exame toxicológico em até 30 dias após o vencimento do prazo estabelecido. A infração será gravíssima, com multa agravada em 5 vezes, eu sei pessoal, é pesada. Levando em conta que a multa gravíssima hoje é R$ 293, arredondando R$ 300, se você multiplicar por 5, dá um pó e meio. E ainda suspensão do direito de dirigir por 3 meses, né, condicionado ao levantamento da suspensão ao resultado negativo em um novo exame. Então veja, você tem uma opção, né? Caso você tenha problema com droga, você tem uma opção. Você, primeiro, vai se tratar, porque a gente sabe que hoje em dia a droguinha é um problema social, é um problema patológico, né? E eu me solidarizo desde já com todos que têm esse problema e vou orar por vocês para que vocês possam se libertar desse vício. Mas olha, quando se fala de motorista profissional, nós temos que ter também a responsabilidade, né? Nós não podemos sair por aí pegando um veículo e trabalhar drogado, com o nosso estado emocional, nosso estado mental alterado. Isso não pode, né, pessoal? Então a lei, nesse sentido, ela tem que ser rigorosa mesmo. E você que tem algum tipo de problema e não quer fazer o toxicológico, então você tem a opção de regredir a sua categoria. Então você volta para B de bola, entendeu? Porque a categoria A e a categoria B não vai ser necessário fazer o exame toxicológico. Uma vez que você tem que fazer o exame toxicológico, deu a data de você fazer, passou 30 dias e não fez, provavelmente, eu tenho quase que certeza, essa informação vai constar no seu RENASH, essa informação vai constar no seu prontuário. Então, os agentes, quando parar você na rua, vai saber que você está com problema com o exame toxicológico, que você não fez, que está atrasado, entendeu? Então, provavelmente, isso vai constar de alguma maneira, né, porque hoje em dia o sistema é todo online, é tudo digital. Veja que nós temos a CNH digital, o aplicativo lá, até as multas que você toma, uma vez que o carro esteja registrado no seu nome, aparece lá para você. Então, com certeza, o Detran, ele vai emitir uma portaria e vai explicar melhor como é que vai funcionar isso, mas eu já estou alertando a vocês, né? O condutor não vai ter a possibilidade de se negar a fazer o exame toxicológico e ficar por isso mesmo. Pode ter certeza que ele vai ter uma sanção. A lei já está dizendo que a sanção vai ser uma multa gravíssima elevada por 5, condicionada à suspensão do direito de dirigir por 3 meses, uma vez que der positivo o exame. E você pode também fazer a contraprova, né? Porque tudo cabe contestação. Mas é isso que vai acontecer com vocês. Tudo bem, pessoal? Bom, vou ficando por aqui. Ficou um vídeo longo, eu sei, mas eu precisava ter essa conversa com vocês, trocar essa ideia com vocês, porque eu sei que as pessoas têm muita dúvida com relação a essa nova lei que vai entrar. Se ficou mais alguma coisa para explicar, a gente vai fazendo outros vídeos. Amanhã eu acho que eu vou gravar mais um vídeo. Eu quero ver se amanhã eu explico para vocês sobre o artigo 482 da CLT, né, que vai falar sobre justa causa, né? Hoje em dia, com a reforma trabalhista, que foi aprovada pelo Michel Temer, nós temos um dispositivo legal que foi acrescentado ao artigo 482 da CLT, salvo engano, a linha M, que diz que a perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei, né, vocês podem ser mandados embora por justa causa pela empresa. Mas isso aí é um assunto para um outro vídeo, e amanhã ou um outro dia eu vou gravar mais esse vídeo aí para vocês, tá bom? Por enquanto é isso, pessoal. Forte abraço, obrigado, tamo junto, é isso aí, fiquem com Deus. Beijão, valeu, pessoal.